Olá! Temas Básicos da Sociologia é um livro que contém artigos escritos conjuntamente por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Trata-se ali de pegar vários temas que atravessam a sociologia contemporânea e, em particular, aquela sociologia que estava se desenvolvendo no pós-guerra. Um dos temas que será abordado por Adorno e Horkheimer refere-se à problemática da sociologia empírica. É sobre isto que falaremos hoje, resgatando um dos textos do livro, que tem por título, o texto tem por título geral, Sociologia e Investigação Social Empírica. Observemos, de início, que tanto Adorno quanto Horkheimer não estão contra a sociologia empírica. No entanto, contestam o fato de que se pretende que esta sociologia seja um ramo à parte da sociologia e, mais ainda, que esta sociologia se encerre em si mesma, sem nenhuma vinculação com a praxis social, ou seja, as descobertas empíricas desvinculadas da sua empregabilidade ou da sua utilização prática. Estes dois elementos percorrem a reflexão que ambos construirão. E ambos fazem esta reflexão desvendando inicialmente quais são os elementos fundamentais que embasam a sociologia empírica e problemas que envolvem a compreensão de uma sociologia empírica como uma sociologia isenta no interior de uma sociedade onde os mecanismos de dominação social se aprimoraram. Observam Adorno e Horkheimer que a investigação social empírica apresenta-se, à primeira vista, como um campo distinto da sociologia. Entretanto, observam eles, essa distinção é, em boa parte, arbitrária e extrínseca, portanto, exterior à própria lógica da sociologia. Se a investigação social empírica se ocupa, de um modo geral, de opiniões, motivações e comportamentos subjetivos, nada a impede de se dedicar também aos fatos objetivos da sociedade. O conceito de investigação social empírica não define tanto um setor quanto um método, ou seja, a investigação empírica, ela se dota de um determinado método que é do interesse geral da sociologia. Não se trata de um ramo específico da sociologia. O conceito de investigação social empírica não define tanto um setor quanto um método, cuja tendência é para se estender a toda a área da sociologia. E qual é este método que é necessário se estender a toda a área da sociologia? É o rigor da observação, os procedimentos objetivos a serem utilizados, entre outros mecanismos que integram toda e qualquer área de conhecimento, cuja tendência é para se estender a toda a área da sociologia e que se inspira na exigência de uma investigação exata e objetiva. Exata no sentido de observar o mais rigorosamente possível e objetiva no sentido de extrair a compreensão do objeto independente das crenças pessoais do investigador, de acordo com a orientação estabelecida pelas ciências naturais. Isto é um procedimento que também percorre as ciências naturais, ou aquilo que Durkheim chamava as ciências físico-químicas, a objetividade, a imparcialidade, no sentido não das conclusões
uma vez que quando o investigador seleciona um determinado objeto, ele já está imerso no objeto, mas a imparcialidade no sentido de não fazer com que as crenças pessoais do investigador sejam aquelas que o estudo está refletindo. É lógico que quando o investigador seleciona o objeto, as suas crenças pessoais já estão presentes no objeto. No entanto, ele pode se mostrar tão indignado com os resultados que começa a falsear a sua própria observação empírica por não aceitá-la à luz dos valores que defende. Um pesquisador, por exemplo, pode se lançar à investigação de uma tendência crescente, que é o movimento LGBTQIA+. No entanto, como ele não partilha dos valores dos LGBTQIA+, ele pode chegar ao final da investigação e tratar aquilo como sendo algo totalmente contra a natureza da sociedade. É contra esses elementos ou contra essas tendências que se fala da necessidade de manter a objetividade do conhecimento. Ou, como diziam o próprio Marx e o Durkheim, o pesquisador ele não pode levar para o resultado da pesquisa ou não pode apoiar o resultado da pesquisa em suas crenças pessoais, ainda que eles não percebam que, ao selecionarem o objeto, certas crenças pessoais já estão presentes no objeto. Prosseguindo aqui com Adorno e Horkheimer, eles observam, portanto, que o conceito de investigação social empírica não define tanto um setor quanto um método, cuja tendência é para se estender a toda a área da sociologia e que se inspira na exigência de uma investigação exata e objetiva, de acordo com a orientação estabelecida pelas ciências naturais. Para tal propósito, é essencial o papel dos critérios de verificabilidade ou falsidade dos enunciados, da quantificação, da repetição, numa palavra, da máxima independência dos momentos subjetivos da investigação. Este método se estabelece como disciplina particular e autônoma no campo da investigação a que se aplica. Que este método se estabelecesse depois como disciplina particular e autônoma no campo da investigação a que se aplica, dependeu mais da organização da atividade científica que do caráter específico da sociologia e de seu objeto. Ou seja, a sociologia de investigação social empírica, ela se constitui como uma ciência particular em razão das várias fragmentações sofridas pela própria sociologia, o que não quer dizer que ela efetivamente seja um ramo particular da sociologia. De fato, observam Adorno e Horkheimer, continuamente a necessidade de investigadores dotados de conhecimentos metodológicos especiais e de experiência técnica, que é no que se resume a designação de investigação social empírica, isto se coloca diante das fragmentações sofridas ou diante da ampliação dos campos de investigação da sociologia. Mas essa tendência para separar o equipamento metódico dos objetos e conferir-lhe autonomia faz-se acompanhar de grandes dificuldades, uma vez que esta extensão, esta abertura dos campos da investigação conduzem ao risco de estabelecer sociologias tão específicas que se descolam da totalidade da vida social, do espírito de uma sociologia que busca compreender a totalidade social. Para Adorno e Horkheimer, a investigação social
empírica se coloca em relacionamento inequívoco com todos os ramos da sociologia e, ao mesmo tempo, oferece-lhes os seus serviços. E por que se coloca em relação com todos os ramos da sociologia? Porque, independente das especificações que se queira criar ou das sociologias particulares que se queira estabelecer, todas elas precisarão adotar determinados procedimentos que acompanham a elaboração do conhecimento científico. Não é porque se constitui um ramo particular da sociologia que este ramo particular vai inventar um método qualquer que fira, por exemplo, o princípio da observação, da objetividade e da não subjetividade nas conclusões, ou melhor, da leitura subjetiva em relação àquilo que foi descoberto. Todos os ramos da sociologia, portanto, estão obrigados a obedecer certos parâmetros básicos da investigação, a fim de compreenderem o objeto sobre o qual estão debruçados. Nesse sentido, a sociologia não se deixa eliminar como ramificação na rede de caminhos do mapa científico, entre todas as que estão aí indicadas. Não existe objeto algum, inclusive na chamada natureza, que possa subtrair-se à investigação sociológica. Todas as sociologias, em particular, ou todas as sociologias chamadas sociologias setoriais, tal como é o caso da sociologia industrial, da sociologia agrária, da sociologia econômica, da sociologia da família, entre várias outras, expressam involuntariamente nessa diversidade de subdisciplinas um fato único: a universalidade das relações sociais que formam de antemão todos os objetos e, por certo, a consciência de todos os objetos. A sociologia pode se dividir em vários ramos específicos de investigação, mas todos eles não podem se furtar ao fato de que estão analisando as relações sociais, ainda que naqueles microcosmos ao qual se pretende, por exemplo, os estudos de caso ou então a microsociologia. Essa universalidade não pode ser reduzida a princípios formais gerais, e ainda menos reconstituída como uma soma de todas as possíveis áreas parciais do exame sociológico. Ou seja, não é pela soma das sociologias parciais que vai se chegar a uma melhor compreensão da sociedade. Quando se fala de compreensão da totalidade social, não se está falando da soma progressiva das áreas de conhecimento específicos. É lógico que estas áreas de conhecimento específicos podem fornecer elementos fundamentais para a compreensão da sociedade, mas não é somando o que cada uma produziu que se estabelecerá, por exemplo, uma leitura da totalidade da vida social. Neste sentido, prosseguem Adorno e Horkheimer. Esta é a causa íntima da relação que foi se estabelecendo entre a sociologia e a investigação social empírica. Ou seja, ela pode até se arvorar ser um ramo particular da sociologia, mas, no fundo, ela integra o grande campo geral da sociologia e não pode ser tratada como uma sociologia específica, sobretudo porque o método que a anima é também o método que anima a sociologia em geral. Prosseguem Adorno e Horkheimer, observando que, diante da investigação sociológica empírica, é tão necessário o conhecimento profundo dos seus resultados, quanto a reflexão crítica sobre os seus princípios, ou seja, ela se pretender ser um ramo específico da sociologia.
A partir daqui, Adorno e Horkheimer começam a apontar problemas que percorrem a própria sociologia empírica, tal como ela pretende se constituir enquanto campo particular de investigação no interior da sociologia. A investigação social empírica, observam, afirma que é necessário ficar apegado aos dados e ater-se aos campos específicos da investigação, os quais devem estar nitidamente delimitados. A investigação, no sentido social dos fenômenos, é frequentemente condenada como desnecessária e a estrutura geral da sociedade, que deveria dar este sentido aos fenômenos individuais, é transferida, quando muito, para sínteses futuras. Lembremos de Durkheim, quando fala que a sociologia ainda era uma ciência extremamente jovem e extrair todas as consequências da sociologia só poderia ser um fato futuro, ou seja, a partir do momento em que as várias áreas específicas da sociologia amadurecessem. Além disso, prosseguem Adorno e Horkheimer. Apesar das exceções isoladas, o elemento de crítica social, que é imanente na sociologia, ou seja, que brota do próprio espírito da sociologia, já se encontra nesta perspectiva colocada pela sociologia empírica, já se encontra eliminado da investigação social empírica. A consequência radical da exigência de uma sociologia isenta de valores, postulada pela sociologia empírica, na verdade, retoma pressupostos que já estavam presentes em Max Weber e seu círculo de colaboradores, ou seja, a produção de conhecimentos isentos de valores. Para Adorno e Horkheimer, a investigação social empírica diante dos principais problemas da estrutura social de que depende a vida dos homens, tem sido, até agora, nada mais do que o estudo de setores bastante limitados. A restrição a objetos extraídos do contexto social, portanto, isolados da totalidade, e rigorosamente isolados, o que justamente constitui a aproximação da investigação social às ciências naturais, inspirada pela sua exigência de exatidão e tendente a criar condições de investigação laboratorial, faz com que o tratamento da sociedade como totalidade continue excluído por uma questão de princípio. Ou seja, ao isolar determinados objetos de conhecimento da totalidade, esta sociologia empírica se aproxima daqueles procedimentos exigidos no campo das ciências da natureza, ou seja, isolar um objeto específico no sentido de compreendê-lo em si mesmo e não em suas vinculações com as demais partes. Lembremos, por exemplo, as especializações cada vez mais restritivas que se estabelece no campo das ciências naturais, das ciências físico-químicas. Observemos, por exemplo, a substituição do médico generalista, que conhecia o corpo humano, pelos médicos cada vez mais especialistas. Se ele é um ortopedista, ele vai se especializar em joelho ou vai se especializar em braço, de tal modo que ele não vai tratar aquele organismo como uma totalidade. E isto acaba sendo uma tendência em várias áreas da medicina. Isto que Horkheimer está apontando, percorre também a sociologia empírica. Ela vai criando tamanha ordem de especialização que ela acaba isolando objetos do todo e tentando
analisar estes objetos em sua pureza e não em suas vinculações com tudo aquilo que também faz parte da dinâmica daquele objeto. Voltando aqui a Adorno e Horkheimer, portanto, esta tendência da sociologia empírica se aproxima muito daquelas investigações de caráter laboratoriais, no sentido de que isola cada vez mais um elemento da vida social da totalidade a qual este elemento pertence. Disto deriva o caráter periférico e de relativa infecundidade ou de informação útil para meros fins administrativos de que se revestem os resultados da investigação social empírica. O empenho em limitar-se a dados exatos e seguros, a tendência para menosprezar qualquer investigação que aborde a essência dos fenômenos, apelidando-a de metafísica, de especulação, ameaçam obrigar a investigação social empírica a restringir-se ao que não é essencial, em nome da validade indiscutível, ou seja, da validade daquele objeto específico que está sendo analisado em si mesmo. Além disso, os objetos são frequentemente impostos à investigação pelos métodos de que se dispõe, no momento, em vez de ajustar os métodos aos próprios objetos. Para Adorno e Horkheimer, muitas vezes o que se revela empiricamente é apenas o epifenômeno, ou seja, é apenas a superficialidade do próprio objeto. Basta pensar a este respeito na pesquisa de opiniões, muito comuns em épocas eleitorais, ou então naquele acompanhamento do dia a dia de um determinado governo, para saber se aquele governo, por exemplo, está sendo considerado naquele momento como ótimo, bom ou ruim. Muitas vezes, o que se revela empiricamente, portanto, através da observação rigorosa a que se pretende esta sociologia empírica, é apenas o epifenômeno. Basta pensar a este respeito na pesquisa de opiniões. Esta leva, com frequência, a um reflexo deformado, quando não à mistificação daquilo que, precisamente, é o mais importante, ou daquilo que seria o mais importante. Muitas vezes, as condições em que os homens vivem, as funções objetivas que desempenham no processo social, são substituídas por seu reflexo subjetivo, ou seja, se analisa aquilo que o indivíduo está pensando naquele momento. E é lógico que aquilo que o indivíduo está pensando naquele momento pode, no dia seguinte, imediato, ser totalmente distinto, dependendo de como ele vai lidar com a objetividade do mundo. Hoje, por exemplo, ele encontra um botijão de gás a R$100 e vai dizer que o governo é ruim. Amanhã, ele observa que o gás caiu de 110 para 100 ou para 90. Ele vai dizer, bom, tudo isso graças ao governo, então o governo é bom. Portanto, as pesquisas de opinião, elas são extremamente carregadas por leituras subjetivas do momento e não expressam a objetividade que percorre determinadas relações sociais, que não se limitam ao aqui e agora, mas são resultado de uma processualidade. Nesse sentido, sem uma reflexão crítica sobre o caráter definitivamente mediato dos conteúdos, mediato no sentido de que uma opinião, ela é atravessada por uma diversidade de circunstâncias. Não dá para se
recorrer apenas à posição de que você gosta ou não gosta, uma vez que entre o gosta e não gosta, estão presentes também várias mediações que definem este gostar ou este não gostar. Portanto, sem uma reflexão crítica sobre o caráter definitivamente mediato dos conteúdos da consciência e dos comportamentos dos indivíduos como produtos sociais, a investigação social empírica capitula ante os seus próprios resultados, ou seja, ela não pode traduzir objetivamente aquilo que está bom ou não no interior da sociedade, aquilo que está efetivamente no bom caminho ou no péssimo caminho no interior da sociedade. Um julgamento equilibrado da investigação social empírica e do seu valor exige que ela se emancipe de toda uma série de preconceitos. A técnica de amostragem prosseguem Adorno e Horkheimer para discutir a respeito dos limites destes procedimentos, inclusive dos procedimentos estatísticos, que aparentemente revelam o que é a realidade, mas que são apenas um indicador de determinada situação existente em determinado momento. A técnica da amostragem, isto é, da construção de modelos estatísticos válidos, chegou a um ponto tal de perfeição que basta seguir fielmente os critérios cientificamente estabelecidos para contar com uma garantia de idoneidade. É certo que até os métodos mais rigorosos podem conduzir a resultados errôneos ou absurdos, quando aqueles são aplicados a problemas para os quais são inadequados ou incompatíveis. Perigo de que nenhuma ciência está livre. Ora, Adorno e Horkheimer não estão dizendo que os métodos estatísticos não servem para nada, que os procedimentos estatísticos não servem para nada. No entanto, estes procedimentos estatísticos, eles não podem ser tomados cegamente como critério de verdade. Eles fornecem certos indicadores, mas eles não traduzem efetivamente o que é a realidade. Isto só é possível de se obter incorporando os métodos estatísticos ou incorporando as investigações estatísticas à análise da totalidade, sem o que estas investigações, estas amostragens, elas têm apenas um conteúdo contingencial, um conteúdo imediato e um conteúdo parcial que não traduz efetivamente o que é que está acontecendo na realidade em sua totalidade. O estudo da sociedade, por exemplo, prosseguem eles, não deve esquecer que as tendências societárias essenciais, como no caso de certos desenvolvimentos políticos, não atuam de maneira uniforme, segundo a amostragem estatística da população, mas de acordo com os interesses mais poderosos e a eficácia da ação dos que fabricam a opinião pública. É necessário ver também como mecanismos societais estão influenciando a opinião pública, de tal modo que necessariamente esta opinião pública não traduza aquilo que a realidade é. Observemos, por exemplo, o peso que as fake news têm tido no sentido de configurar a opinião das grandes massas a respeito de certas decisões governamentais, seja inflando certas decisões governamentais, seja desmerecendo certas decisões governamentais, inflando decisões totalmente equivocadas e desinflando decisões que são adequadas, que são corretamente tomadas. Neste sentido, o estudo da sociedade, por exemplo, não deve esquecer que as tendências societárias essenciais, como no caso de certos desenvolvimentos políticos, não atuam de maneira uniforme,
segundo a amostragem estatística da população, mas de acordo com os interesses mais poderosos e a eficácia da ação dos que fabricam a opinião pública. Os levantamentos devem, portanto, acompanhar o mais possível a diferenciação concreta e não se limitarem à orientação dada pela média estatística. A estatística não pode estabelecer o que é um grupo de pressão e só a reflexão sobre a distribuição efetiva das relações de força dentro da sociedade poderá oferecer informações a tal respeito. Portanto, métodos padronizados e, em certo sentido, desindividualizados constituem um instrumento adequado para descrever e entender. Mas é lógico que estes métodos padronizados não podem ser utilizados ou não podem ser tomados como verdade separados da totalidade na qual se inserem. A mediação dos fenômenos sociais no espírito e através da consciência do homem não autoriza a reduzir, sem mais nem menos, os fenômenos sociais a um princípio espiritual. Ou seja, não é pela subjetividade que você vai compreender a estrutura da sociedade. Não é pelas opiniões subjetivas que se extrairá uma compreensão científica da sociedade. As manifestações subjetivas podem ser um indicador de como os indivíduos estão lendo a realidade. Isto não quer dizer que estas manifestações subjetivas traduzem efetivamente a realidade tal como ela se encontra estruturada em determinado momento. Para Adorno e Horkheimer, é tarefa própria da ciência trazer à consciência o que nela existe de austeridade inflexível, ou seja, a ciência tem por finalidade retirar o homem daquelas convicções geralmente baseadas no senso comum. É tarefa da ciência levar à consciência o que nela existe de austeridade inflexível e não esquematizar, com a ajuda de conceitos ideológicos, uma imagem amena da realidade social, para logo se encontrar perante as relações sociais, tal como, efetivamente, elas são. Portanto, a ciência, ela tem um papel importante no interior da vida social. Ela tem a finalidade de retirar a consciência daquele embrutecimento no qual a consciência encontra-se mergulhada no plano da vida cotidiana e dominada pelo senso comum. A ciência não tem por finalidade adoçar a realidade, e sim explicitar o que aquela realidade é, a fim de possibilitar a intervenção dos homens nesta própria realidade. Neste sentido, a sociologia não é uma ciência da subjetividade, não é uma ciência do espírito, não é uma ciência do eu acho, e sim uma ciência que procura compreender o máximo possível a estrutura social e sua dinâmica, tal como a sociedade é, ou tal como a estrutura social é. Portanto, é nesse sentido que se pode compreender a afirmação de Adorno e Horkheimer de que a sociologia não é uma ciência do espírito. Os seus problemas não são primordialmente, ou em sua essência, problemas da consciência ou mesmo do inconsciente dos homens que compõem a sociedade. Portanto, aquilo que eles têm como clareza ou aquilo que eles não têm como clareza. Lembremos que os homens atuam na sociedade, mas nem sempre atuam com plena consciência daquilo sobre o qual estão atuando. A sociologia refere-se, sobretudo, à relação ativa entre o homem e a natureza, assim como às formas objetivas de associação entre os homens.
não reintegráveis no espírito, como estrutura interior do homem. Portanto, estas relações não se estabelecem como relações subjetivas ou por determinação subjetiva. Estas relações, elas são sempre marcadas pela objetividade, ou seja, tal como se dá a relação do homem com a natureza, relação esta que conduz a formas específicas também das relações dos homens entre si. A objetividade do caso social, que, em grande medida, ilude a consciência individual e, inclusive, o conhecimento coletivo, é o que a investigação social empírica deve, precisamente, esclarecer rigorosamente e sem idealizações. Isto faz com que, cada vez mais, esta ciência empírica ou esta sociologia empírica evite de se isolar da praxis. Não é possível uma sociologia que não tenha no horizonte a sua aplicabilidade prática. Seria ingênuo, no entanto, observam eles, seria ingênuo, certamente, esperar da ciência empírica da sociedade triunfos semelhantes aos da ciência da natureza empiricamente controlados. Ou seja, no terreno da ciência da natureza, é possível se observar e se extrair um conhecimento desvinculado de implicações. Por exemplo, quando se fala que a gravidade ela tem uma determinada força, isso não depende da compreensão subjetiva, mas é algo que não sofrerá contestação de outras correntes de pensamento que são obrigadas a considerar a existência da gravidade. Diferente é no terreno da sociedade, quando o conhecimento é produzido, por exemplo, no interior da sociedade de classes, e onde a validade do conhecimento, ela pode, um determinado conhecimento pode, inclusive, ser operacionalizado em sentido ideológico por determinadas classes, para atender os seus interesses de classe. Uma estatística, ela pode até revelar uma tendência, mas, na medida em que ela é produzida no interior de uma sociedade onde interesses, conflitos de classe se estabelecem, estas estatísticas, elas podem também ser utilizadas para falsear a realidade ou tentar demonstrar que a realidade está pior do que aquilo que os indivíduos imaginam. Portanto, seria ingênuo esperar da ciência empírica da sociedade triunfos semelhantes aos da ciência da natureza empiricamente controlados. De fato, a possibilidade de aplicação prática à ciência da sociedade depende substancialmente das condições da própria sociedade, da estrutura das relações sociais existentes na própria sociedade. Nem existe um sujeito social universal que possa fazer triunfar o emprego de métodos sociais de cura, como acontece na medicina, e como se considera natural que aconteça quando uma nova droga é descoberta. E por que não existe o indivíduo universal? Não existe este indivíduo universal, primeiro, porque estes indivíduos não são nunca idênticos. E segundo, porque estes indivíduos estão dentro de estruturas sociais de classe, dentro de estruturas sociais de dominação, onde operacionaliza a ideologia. Os interesses divergem desde o momento em que não se trata de eliminar algum inconveniente, mas de modificar a estrutura da sociedade. Tão logo um determinado conhecimento aponte, por exemplo, para a necessidade de superar uma determinada sociedade e constituir um outro modo de produção, produz-se toda a mistificação desta forma de pensamento como uma forma de teleologia, por exemplo, a fim de desmerecer o caráter científico daquele pensamento. Observemos, por exemplo, certas leituras a respeito do marxismo que tomam
a investigação de Marx como uma teleologia, ou seja, que Marx já teria definido para onde inevitavelmente caminha o capitalista, quando, na verdade, a forma de conhecimento estabelecida por Marx coloca apenas tendências possíveis no interior da vida social, e não tendências inevitáveis no interior da vida social. É lógico que, à época de Marx, havia uma forte convicção de que a sociedade capitalista estava tendendo para o seu declínio acentuado e mesmo para a sua superação. Mas Marx e Engels nunca transformaram isto em uma afirmação absoluta. O que eles tinham era uma análise da realidade à luz dos elementos possíveis existentes naquele momento, inclusive para realizarem as suas pesquisas. Portanto, é impossível que estas pesquisas empíricas que se pretendem dotadas de uma certa neutralidade sejam efetivamente neutras, uma vez que elas serão apropriadas no interior da vida social, servindo, inclusive, como instrumento para dominações de caráter real e ideológico no interior destas sociedades. Porque nestas sociedades os interesses divergem desde o momento em que não se trata de eliminar algum inconveniente, mas de modificar a estrutura da sociedade. E é este o verdadeiro motivo pela qual os métodos da ciência social empírica se prestam com tanta facilidade a servir os interesses e desígnios da manipulação social. Para Adorno e Horkheimer, existe um grande perigo em se tentar reduzir a sociologia à simples técnica. O perigo da redução da sociologia à simples técnica, em que o método se conserva divorciado dos interesses pelo verdadeiro objeto da ciência, provém do caráter do seu objeto e das condições existentes para a sociologia na sociedade atual. A reprodução social da vida nas condições atuais parece inteiramente impossível sem a transmissão a entidades administrativas centrais de informações exatas sobre as mais diversas e complexas relações sociais que só podem ser obtidas simultaneamente mediante as técnicas de investigação social empírica. Contudo, simultaneamente, dadas as relações sociais, uma verdadeira teoria da sociedade tem a responsabilidade de medir incansavelmente a sua própria concepção teórica em função da efetividade destas relações. Ou seja, a sociedade moderna, ela busca informações cada vez mais precisas para que as decisões sejam tomadas. Isto fortalece o domínio de uma sociologia empírica, de uma sociologia que se pretende apenas como reveladora da realidade, através do uso de estatísticas das opiniões que são emitidas. No entanto, isto contém um grande perigo, uma vez que o que se tem aí é uma subordinação ao empírico imediato, e não à compreensão das estruturas reais, ou dos meandros, das mediatizações que percorrem a estrutura social. Portanto, é necessário sempre olhar para as relações sociais, e não somente para o dado que se tenta apontar como revelador das relações sociais ou de como a sociedade está efetivamente existindo naquele momento. Uma teoria da sociedade, portanto, ela não pode se restringir a esta dimensão do empírico dado pela estatística ou dado pela coleta de opiniões. Uma teoria da sociedade deve integrar a fatualidade, portanto, os dados
empíricos a totalidade, e também compreender como que estes dados empíricos, eles são expressão de relações de força existentes no interior da sociedade. Uma teoria da sociedade deve integrar a fatualidade, sob pena de continuar sendo apenas um sonho impotente, cuja impotência só beneficia, uma vez mais, o poder do que está estabelecido. A investigação social empírica, os seus procedimentos encontrarão legitimação numa unidade, encontrarão sua legitimação apenas no momento em que a elaboração empírica se unir à praxis. A especialização técnica não pode ser superada com reivindicações humanistas abstratas e desvinculadas da realidade. Portanto, é necessário unir o dado ao próprio movimento da realidade e à própria estrutura social da realidade, compreendendo estes dados, mas também as mediações que compõem aqueles dados que foram obtidos através da coleta de opiniões ou através de procedimentos estatísticos. Assim, a especialização técnica não pode ser superada com reivindicações humanistas abstratas e desvinculadas da realidade. O caminho do verdadeiro humanismo passa por problemas técnicos e especializados. Desenvolve-se na medida em que consegue entender o seu sentido na totalidade social, ou seja, aquelas análises no interior da totalidade, e tira proveito dessas informações para compreender a própria totalidade e, inclusive, as consequências contidas naquelas informações para a dinâmica da totalidade. Com estes elementos, Adorno e Horkheimer fecham as reflexões que desenvolvem no capítulo 8 do livro Temas Básicos da Sociologia, capítulo este que se intitula Sociologia e Investigação Social Empírica. Espero que tenham gostado da exposição. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem nosso canal. Se gostarem, divulguem nossos vídeos e, de nossa parte, continuaremos aqui resgatando temas de interesse do pensamento sociológico e do pensamento científico. Até uma próxima.